Viva a ciência e a razão. Olá! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Depois de um descanso merecido e resolvendo os problemas pessoais, estamos de volta. Se você gosta do nosso conteúdo, deixa aquele like e também compartilha nas redes sociais. Espalhe conhecimento por aí, gente. Fungo aquático já extinguiu diversas espécies de anfíbios, ameaça agora sapos terrestres em estudos. Gambiarras evolutivas. Um fungo aquático que já levou à extinção diversas espécies de anfíbios que tem a parte ou todo o ciclo de vida. A água ameaça também sapos terrestres. Um grupo de pesquisadores apoiado pela FAPESP consagrou na Mata Atlântica uma mortandade sem precedentes de sapinhos que se desenvolveram longe de ambiente aquático. Os anfíbios estavam infectados pelas cargas do fungo Chytridium batrachiotrytium dendrobatidis, causador da quitridiomicose. O estudo publicado na revista biológica Conservation acende alerta para a ameaça do patógeno também sobre os anfíbios de hábitos terrestres, que têm funções importantes ecológicas, como o controle de insetos transmissores de graves doenças, como a dengue, febre amarela e o Zika. Esse é um fungo que se instala na pele dos anfíbios, que é por onde realizam as trocas gasosas no ambiente. Quando ocorre a infecção, há um desequilíbrio ecológico, onde o animal acaba morrendo de ataque cardíaco, explica Diego Moura Campos, primeiro autor do trabalho, realizado durante seu mestrado no Instituto de Biologia da Universidade de Campinas, IB Unicamp, com bolsa de coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de ensino superior, a CAPES. A investigação foi conduzida no âmbito do projeto Fungo Chytridium no Brasil, da sua origem, das suas consequências, vinculada ao programa Biota FAP-SP e coordenada por Luiz Felipe Toledo, professor da IB Unicamp, que também ensina o estudo, ou assina o estudo. Estudamos o fungo sob diversos aspectos, mas raramente temos oportunidade infeliz de ver animais morrendo na natureza pela infecção. Esse é o primeiro estudo mostrando isso no Brasil. Se um anfíbio morre e está contaminado, não quer dizer que morreu por causa do fungo. Ele pode estar convivendo bem com o patógeno e não desenvolver a doença. Nesse caso, tivemos certeza da causa-morte, porque os bichos estavam com sintomas da doença raquitídicos, com a pele solta e com altíssimas cargas de infecção. Conta Toledo, que coordena ainda o projeto, focado em compreender como o fungo que espalha pela natureza. Os pesquisadores acreditam que espécies de desenvolvimento direto, ou seja, que passaram todo o ciclo de vida na Terra, sem passar pela fase de girino, são ainda menos adaptadas ao fungo, por terem tido contato com mais tempo com o patógeno. Espécies que vivem na água podem ter criado alguma resistência à infecção. A mortandade foi observada por Moura Campos durante a pesquisa de reserva biológica municipal da Serra de Japi, em Jundiaí, São Paulo, em maio de 2018 e maio de 2019. Curiosamente, os indivíduos mortos ou moribundos da espécie Brachycephalus rotenberg
sapinho pingo de ouro foram encontrados após um período de seca atípica no estado de São Paulo. Esses animais são muito pequenos e difíceis de serem encontrados. Quando morre, logo se decompõem. Achar 9 deles mortos ou doentes num curto intervalo de tempo, como aconteceu, indica que muitos outros provavelmente morreram, afirma Guilherme Becker, professor da Universidade do Alabama, nos Estados Unidos, outro participante da pesquisa. Segundo o pesquisador, que também é professor visitante do programa de pós-graduação da Ecologia da Unicamp, o estudo mostra que a aceleração de mudanças climáticas globais das próximas décadas deve aumentar a ocorrência desse tipo de doença. Outros causadores podem evoluir de linhagens mais virulentas, inclusive por conta de surgimento de híbridos, como já mostrou o trabalho anterior do grupo. Por conta da falta de umidade do solo da floresta onde eles vivem, esses animais podem ter se desidratado em riachos e se contaminaram mais pelo fungo do que o normal. A hipótese levantada pelos pesquisadores é que períodos de seca podem comprometer o sistema imunológico dos sapos e deixá-los mais vulneráveis ao fungo. Patógeno cosmopolita. Com origem da Ásia, o fungo provavelmente se espalhou pelo mundo por conta do comércio na carne da rã, espécies como a rã-touro, Aquarana catesbeina, usadas para esse fim, são resistentes ao fungo e podem carregá-lo por serem infectadas. O trabalho publicado na revista Science em 2018, pela qual Toledo, um dos autores, aponta o fungo saiu da península coreana e se disseminou por outras partes do globo no início do século XX. Outro estudo pela qual o brasileiro participou estimou ainda que o fungo levou ao declínio de populações 501 espécies de anfíbios no mundo todo. Só no Brasil, pelo menos 50 espécies de populações foram afetadas, sendo 12 foram extintas, 38 sofreram declínio. Anfíbios são muito importantes para o funcionamento dos ecossistemas. A biomassa deles é enorme na floresta. Eles servem de alimento para uma diversidade de outros animais. Comem artrópodes da natureza. Controlam comunidade dos invertebrados. Quando se trata, então, de aquáticos, a maioria é herbívora, na fase digerino, e consome fitoplâncton, que poderia tomar conta dos ambientes aquáticos, que não possuem girinos. Esses animais cruzam ecossistemas aquáticos e terrestres. Portanto, quando acontece surtos de quitridiomicose, o impacto é grande, informa Becker. Como exemplo, a pesquisa lembra um estudo recente que pesquisadores norte-americanos e no Panamá mostraram a relação entre o colapso dos anfíbios na Costa Rica por infecção do B. dendrobatides, com aumento de surtos de malária dos anos de 1990 a 2000 na Costa Rica. O grupo ressalta que é necessário continuar as observações ao longo dos anos a fim de avaliar com mais precisão o real impacto da quitridiomicose nas populações de anfíbios desse e de outros locais. Como os cientistas fizeram com a genética que ratos do mesmo sexo se reproduzissem. Aquela verdade que sabemos desde as aulas de biologia sobre como funciona a reprodução entre mamíferos passa a ser questionada. Ao menos é o que demonstram a pesquisa, com resultados obtidos no laboratório, desenvolvida pela Academia Chinesa de Ciências. Os cientistas conseguiram fazer, graças à manipulação genética, que camundongo do mesmo sexo tivessem filhos. No caso descendente de ratos fêmeas, a prole toda nasceu saudável,
com parâmetros semelhantes a resultados de casais que se reproduzem na natureza. Já no caso de ratos machos, os filhotes nasceram debilitados de toda a ninhada, morreu em 2 dias. O trabalho, está na edição desta quinta-feira na revista Cell e Stem Cell, publicação mensal especializada em pesquisas com células-tronco. De acordo com a coordenação do estudo, Qizhou, o professor do Instituto de Zoologia da Academia Chinesa de Ciências, experimento surgiu de uma inquietação. Por que mamíferos só podem reproduzir pela via sexuada? Recapitulando as aulas de biologia. A reprodução sexuada é aquela em que o processo depende de 2 células reprodutoras especializadas, os gametas. No caso dos animais são o óvulo da mulher, o espermatozoide no homem. Tanto a feminina quanto a masculina são células haploides, ou seja, com a metade do número de cromossomos da espécie, e quando os núcleos de 2 gametas se fundem em um fenômeno chamado cariogamia, que se forma a célula ovozigoto, então o milagre da vida acontece, mitoses, divisões sucessivas, formando um novo indivíduo. Bom, os cientistas chineses desenvolveram recorrer células-troncos em manipulação genética para conseguir ninhadas de camundongo de pais do mesmo sexo. E pelo menos no caso da prole descendente de suas mães deu certo. Histórico de tentativas. Não foi a primeira vez que o experimento assim foi realizado. A própria equipe de Qizhou já havia conseguido reproduzir ratos bimaternais. Entretanto, essa foi a primeira vez que os filhotes nasceram saudáveis. Segundo os cientistas, o segredo foi a origem do material genético. Nos testes anteriores, o nascimento de filhotes de 2 fêmeas foi resultado da extração de óvulos imaturos. Existe um fenômeno natural chamado de imprint genômico, e era a dificuldade. Trata-se de uma marcação gênica. Normalmente as células somáticas de organismos carregam 2 genomas, no pai e na mãe. Cada gene tem 2 alelos, com informações herdadas da mãe, outras informações herdadas pelo pai. O imprint genômico é quando certos genes são expressos apenas em um alelo, com a supressão das informações de outro. Portanto, nas tentativas anteriores, por conta desse fenômeno, quando os cientistas fundiam as células dos óvulos imaturos com células de óvulos de fêmea adulta normal, por exemplo, descendentes passavam a apresentar anormalidades ou nasciam mortos e viviam por pouco tempo. A solução, o ponto-chave, resultou na experiência bem-sucedida foi o fato de cientistas dessa vez terem utilizado células-troncos embrionárias haploides, como os espermatozoides e os óvulos, portanto, ou seja, com apenas a metade dos cromossomos de uma célula somática. A manipulação genética ainda deu mais uma mãozinha ao processo. A equipe de Qizhou excluiu 3 regiões do imprint, reduzindo a chance de problemas. No teste, células-troncos embrionárias femininas foram implantadas em óvulos de fêmeas na idade reprodutiva, deram origem a 210 embriões. Estes resultaram em uma ninhada de 29 camundongos que foram observados até a idade adulta, levaram a vida normal e saudável e conseguiram se reproduzir naturalmente. O professor da biologia do mesmo Instituto de Zoologia da Academia Chinesa de Ciência, Baoyang Hou, explica que a vantagem desse processo é que a partir das células-troncos embrionárias haploide, normalmente há menos problemas recorrentes do imprint. Descobrimos que as células são mais semelhantes às células germinativas primordiais, ou seja, os precursores de óvulos e espermatozoides, comentam os cientistas. Os filhos dos pais. Esse processo feminino deu certo
Mesmo não se pode dizer da tentativa dos cientistas de obter um aninhado de camundongo a partir de células de dois machos. O princípio foi semelhante, ou seja, a partir de células troncos embrionárias haploide, mas o processo foi muito mais complexo. Depois de serem excluídas 7 regiões do implante genômico detectada, as células masculinas foram injetadas unicamente com esperma de outro camundongo macho em óvulos que tiveram seus núcleos, ou seja, material genético feminino removidos. Assim, os embriões continham apenas DNA genômico de 2 machos. Os embriões foram transferidos depois justamente com material genético placentário para as mães substitutas que realizaram a gestação. Nasceram 12 filhotes, mas eles só sobreviveram por 48 horas. A expectativa dos autores do experimento é aprimorar o processo para que consigam produzir camundongos filhos de 2 pais que também consigam levar uma vida normal até a idade adulta, como nas fêmeas. Outros seres vivos. No artigo, os cientistas observam que ainda há muitos empecilhos para usar essa metodologia de outros mamíferos. Os genomas problemáticos, por exemplo, variam para espécies de espécie e podem tornar bastante imprevisível descendentes com problemas graves. Mas há uma expectativa grande em torno de possibilidade de levar essas técnicas para outros animais, até um dia chegar aos seres humanos. Essa pesquisa mostra que é possível, afirma Whaley, pesquisador do mesmo instituto. Se você gosta do nosso conteúdo, curta, compartilhe, deixa seu like e aquele abraço a todas as pessoas. Obrigado pela audiência. Um grande abraço. Estamos juntos sempre pela propagação do conhecimento. Valeu, galera. Tudo de bom.